Olá a todos, aqui é o professor Cláudio e hoje para tecer um comentário sobre este filme, O Gladiador, filme que entrou em cartaz no ano 2000, estrelado pelo ator Russell Crowe, que aqui vai contracenar com Joaquin Phoenix. Este filme, que é da autoria do grande Ridley Scott, foi um filme que ganhou 5 Oscars, incluindo o Oscar de melhor filme. Nós falaremos um pouco sobre esta obra cinematográfica, algumas ideias que estão aí presentes, enfim, vamos tecer um comentário sobre este filme e eu quero te convidar para me acompanhar ao longo desta nossa reflexão. Mas antes, não deixe de se inscrever em nosso canal, de compartilhar este espaço com outras pessoas. Este é um espaço por meio do qual nós divulgamos conhecimento, nós levamos a você um pouco de filosofia, de ciência, de arte, de cultura. No geral, este é um espaço por meio do qual nós procuramos te apresentar alguns temas relacionados às áreas do conhecimento com as quais temos afinidade também, formação, a fim de que, de algum modo, nós possamos ampliar tua concepção de mundo, tua visão de mundo, teu entendimento acerca das coisas, te oferecer também um pouco de repertório cultural, repertório filosófico, científico, literário, enfim, neste espaço nós dedicamos este espaço ao conhecimento. E você que sabe a importância que o conhecimento tem na vida do indivíduo, e muito mais nos dias de hoje, nos ajude divulgando esse espaço a outras pessoas, a fim de que nós possamos angariar cada vez um número maior de pessoas que queiram estudar juntamente conosco. Nos ajude, não deixe de se inscrever em nosso canal, não deixe de dar o seu joinha, a isso nos ajuda bastante, e divulgar esse espaço com outras pessoas. Bem, eu tenho aqui em minhas mãos, eu sou um colecionador de DVDs e este é um dos filmes que eu tenho em minha coleção. Inclusive, essa é uma edição dupla, né? Uma edição que tem 2 discos. Eu gosto muito dessas edições duplas, né? Essas edições diferenciadas, edições deluxe, né? Que são edições mais completas, né? Porque além do filme ainda trazem outros créditos, comentários, enfim, são edições mais completas, mais ricas. Esta minha edição é uma edição dupla, né? Uma edição constituída por dois discos. E este filme, que é um filme do ano 2000, conquistou 5 Oscars, inclusive o Oscar de melhor filme e também o Oscar de melhor ator entregue ao Russell Crowe, que nesse período aqui estava vivendo, ao meu ver, o auge de sua filmografia, né? Esse período aqui é o período em que ele faz Uma Mente Brilhante, faz outros filmes bastante expressivos, filmes que deram ao Russell Crowe uma considerável vitrine, que fizeram dele um ator mundialmente reconhecido, e aqui ele vai interpretar o General Maximus. Antes de mais nada, se você não assistiu o filme, assista, até porque nós vamos entrar em algumas questões do filme que de repente podem tirar um pouco da tua graça em assistir o filme.
inevitavelmente alguns spoilers a gente acaba dando, né? Portanto, eu te aconselho a, antes de assistir este vídeo, que você veja o filme. Veja o filme, depois assista esse nosso vídeo e teça também as suas considerações sobre esta obra, que, como eu já disse, tem como personagem central o General Maximus, que é o general interpretado pelo ator Russell Crowe. Ora, este general Maximus, figura central da obra, é um general que goza, frui da admiração, do respeito e do carinho paterno, inclusive do grande general Marco Aurélio. Filme, logo no início, situa o telespectador em seu contexto histórico. Logo na primeira cena do filme, nós somos reportados ao ano 180 de nossa era, um ano que marca a transição, um ano que marca o início do reinado de um novo César, não o de Marco Aurélio, mas de seu filho Cômodo, sobre o qual nós falaremos ao longo desta obra com um pouco mais devagar. Cômodo, que será interpretado pelo grande Joaquim Fênix. Ora, Maximus, o general romano, que nunca esteve em Roma, e essa é uma nota interessante, até aquele ano, o ano 180, quando o filme começa, numa guerra entre o Império Romano e os germanos. A Germânia se apresenta aqui como o último bolsão de resistência que deverá ser conquistado pelo imperador Marco Aurélio. Marco Aurélio está no fim de sua empreitada imperialista, está sufocando os últimos bolsões de resistência e buscando proporcionar a Roma a paz por ela tão almejada. Ora, quem vai liderar esta última campanha do grande imperador Marco Aurélio é este general Maximus, que é uma figura que nunca esteve em Roma. É uma figura, e isso é importante e logo nós o veremos por quê. Ora, Maximus é um general extremamente muito bem prestigiado entre os seus pares. Ele é bastante humano, um general que se preocupa com a sua tropa, que visita inclusive o hospital do exército romano, hospital entre aspas, né? Nós estamos numa campanha em espaços adversos, né? Portanto, o hospital aqui é um improviso hospitalar, mas Maximus, esta figura carismática, essa figura que tem o respeito de suas tropas, que se preocupa com a sorte dos seus homens, a ponto de visitar os feridos, os combalidos no hospital para saber como estão. Ele goza de um grande prestígio, devido também às suas habilidades militares. Ele é apresentado como aquele que tem a chave do portão ou dos portões do inferno, ou seja, ele é aquele que abre os portões do inferno para lá mandar os inimigos de Roma. Portanto, alguém que tem um talento, habilidades militares
militares bastante consistentes, bastante consideráveis, e por gozar de um prestígio diante de sua tropa, e principalmente diante do imperador Marco Aurélio, o César Marco Aurélio, tem para Maximus, ao final desta campanha na Germânia, um projeto de vida, uma nova empreitada, uma nova missão, que deixa a figura do nosso herói aqui bastante desconcertada, né? Deixa a figura do nosso herói aqui de uma forma bastante reflexiva. Por quê? Porque Maximus via em sua vitória sobre os germanos a oportunidade dele voltar para casa, o lar que ele tanto deseja, para o seio de sua esposa e de seu filho, que ele já não via há 3 anos, né? Família essa que está num rincão do império, um rincão do império que é Europa ainda, mais pouco distante de Roma. Ora, o desejo de Maximus é reencontrar a sua família, é voltar para a sua esposa, para o seu filho, para os seus cavalos, para a sua colheita, né? E esse desejo de trocar a espada pelo arado já é apresentado na primeira cena do filme, quando Maximus tateia, né, os trigais, né, numa cena aqui que nos reporta a uma pintura de Van Gogh, né, uma cena bem van Goghiana, né, esse Maximus que tateia os trigais é o Maximus que deseja voltar para o seu lar, voltar para a sua família e cuidar da sua terra e dos seus. Este desejo de Maximus, que ganha mais corpo ainda, se torna mais forte ainda após sua vitória sobre os germanos, será contraposto pela missão que o imperador Marco Aurélio deseja entregar nas mãos de Maximus. E qual seria esta missão? Qual seria este projeto? Qual seria esta nova causa? Ora, Marco Aurélio deseja entregar Roma, o império, a Maximus, a este general, a fim de que ele coloque fim nos conflitos internos de Roma e o restitua ao povo, ao Senado. Ora, Senado este também que precisa de um certo expurgo, por assim dizer, porque está contaminado, corrompido, eivado de vícios. Ora, Marco Aurélio vê em Maximus uma figura extremamente virtuosa, um homem de princípios, e ao longo do filme nós percebemos se tratar de uma figura extremamente virtuosa, né? Uma figura de princípios. É um homem de uma moral íntegra, de uma moral reta, né? É um general que goza de virtudes que convencem Marco Aurélio de entregar o império em suas mãos, porque ele, o império romano, não estaria em melhores mãos. Ora, em vez de entregar o império a um político,
Marco Aurélio vai entregar a um general. Né? Essa é uma chave interessante para entendermos por quê. Porque Marco Aurélio desconfia do Senado por conta de sua corrupção graça no Senado, e a única figura virtuosa mais próxima a ele, que é capaz de salvaguardar Roma por dentro, porque o pior inimigo de Roma agora não é externo, é interno. Fato é que que o Império Romano vence, que o filme inicia com uma vitória de Roma sobre o seu último inimigo externo, sobre o seu último bolsão de resistência, os germanos, e agora o inimigo de Roma é interno. Portanto, é preciso salvar Roma por dentro. E para Marco Aurélio, a salvação de Roma não está no Senado. E não está também em Cômodo, o seu filho, aquele que seria uma espécie de sucessor natural do trono de Roma. Ora, Marco Aurélio vê em Maximus, este general virtuoso, a salvação do Império Romano, o homem que poderia resgatar Roma da corrupção e levá-la a um estado interno de retidão moral, de glórias, de prestígio. Por quê? Porque Marco Aurélio teme que Roma, ao se corromper por dentro, acabe deixando de ser este grande império que Maximus vê como uma espécie de luz diante das trevas, da barbárie, da selvageria próprias de outros povos. E aqui nós vemos um conceito bastante etnocêntrico, né? Existe muito de etnocentrismo neste filme, né? Essa ideia de Roma, e lembrem-se, Roma Europa, né? Roma Europa como sendo a luz para aqueles povos que estão em trevas. Este conceito é um conceito extremamente etnocêntrico e um conceito bastante contraditório, bastante inconsistente e problemático, haja vista que o próprio estado de corrupção interna romano mostra que Roma está muito longe de ser o espelho para outros povos, né? Sua ideia de civilização é uma ideia extremamente contraditória, né? É uma ideia extremamente incoerente, né? Mas, enfim, esta Roma, segundo Marco Aurélio, poderá ser salva se a sua frente assumir a figura de Maximus. Ora, eu não preciso dizer que isso vai gerar um grande ciúmes no filho biológico de Marco Aurélio, que é justamente Cômodo, a personagem interpretada por Joaquim Fênix. Ora, Cômodo vai ser tomado por um grande ciúme, haja vista que o pai acreditou que o pai entregaria a Maximus o Império Romano e não a ele, Cômodo. Olha, Cômodo é uma espécie de antípoda de Marco Aurélio. Marco Aurélio, aqueles que não sabem, Marco Aurélio foi um rei filósofo, né? Marco Aurélio é um grande
além de ter sido um grande imperador, ainda foi um grande cultivador da filosofia estoica, e a filosofia estoica vai estar muito presente neste filme, e nós logo a veremos, nós logo a encontraremos. Mas Marco Aurélio foi um rei filósofo, né? Uma figura que encarnou aquele ideal platônico do rei filósofo que Platão postula em sua República. Marco Aurélio vai encarnar essa figura do rei filósofo. É um homem das letras, é um estudioso, é um intelectual, é um homem que escreve. E Cômodo será o seu contraponto. O seu filho não é uma figura dada às letras, dada à filosofia, aos estudos, inclusive do ponto de vista histórico, e eu não quero aqui entrar em questões historiográficas acerca do filme, até porque se trata de um filme, de uma obra de arte que aborda temas históricos, mas que não tem um compromisso de fidelidade com a história. Por quê? Porque aqui nós estamos diante de uma outra linguagem, a linguagem artística, a linguagem estética, e a linguagem artística, ainda que aborde temáticas históricas, ela não se propõe a narrar ou apresentar a história tal qual a história foi. Porque a arte, nós já sabemos desde Aristóteles, não trabalha com o realismo, o empirismo, o cientificismo de um historiador, mas ela trabalha com um conceito que é o conceito de verossimilhança. Portanto, a arte não diz como as coisas são ou como as coisas foram, no caso da história, mas como elas poderiam ter sido. Então, nós temos aqui uma certa liberdade que o artista, no caso o diretor, Ridley Scott, lança a mão a fim de colocar a história dentro da moldura de sua obra, dentro da moldura de seu quadro, de sua pintura. Então não há aqui um compromisso com a história. Portanto, eu não vou entrar em questões historiográficas, mas se existe um fato histórico que Ridley Scott conservou neste filme, esse fato histórico diz respeito às habilidades de Cômodo, porque Cômodo, embora seu pai Marco Aurélio tenha lhe pagado os melhores professores para estar à frente de sua formação, Cômodo era uma figura que se deu muito mais aos exercícios físicos, aos jogos, às questões mais corporais, mais físicas. E isso está presente no filme. Cômodo é o antípoda de Marco Aurélio. Marco Aurélio é o rei, é o imperador intelectual, o homem da filosofia, o homem das letras. Cômodo é camarada dos ardis, dos jogos, da espada. Ora, este Cômodo enciumado, com o apreço que seu pai nutre por Máximos, que é o seu filho do coração, verdade seja dita, Cômodo, tomado por este ciúme, não verá uma outra opção senão a do cometimento do parricídio, do assassinato do próprio pai, um tema, digamos, bastante freudiano, né? Um tema bastante freudiano. Ora, este jovem ambicioso, enciumado, diante dessa suposta desfeita de seu pai que é uma figura racional, que opta pela razão e não pelo coração,
que opta não pelas conveniências familiares ou as conveniências políticas, mas aquilo que ele via como melhor para o império, entregará Roma ao seu filho do coração, Maximus, e não ao seu filho biológico, Cômodo. Ora, o desfecho disso é a morte do pai, é o assassinato do pai para a usurpação do trono, para a usurpação do império. Agora Maximus vai se tornar uma espécie de inimigo de Roma. Por quê? Porque ele, Maximus, tinha um acordo de fidelidade com Marco Aurélio e não com Cômodo, o filho do imperador, agora na condição de imperador. Ao negar, curvar-se diante de Cômodo, este não vê um outro caminho senão mandar condenar à morte o general insubmisso. Ora, o general insubmisso se safará da condenação da morte, mas a mesma sorte não terão a sua esposa e o seu filho. Estes serão crucificados a mando de Cômodo, e Marco Aurélio, e Maximus se verá agora na condição de um escravo, de um gladiador. Ora, é nesta condição que Maximus chegará a Roma. Chegará a Roma com a figura de Cômodo já ascendida à posição de César, de um César romano. Ora, Cômodo vai ascender ao cargo vai ocupar, se tornará o novo César romano. Inclusive a cena de sua chegada a Roma, sua entrada triunfal em Roma, é uma cena muito bonita, e uma cena que foi inspirada num documentário feito por uma documentarista, uma propagandista do Terceiro Reich, né, do nazismo, uma documentarista propagandista do Reich, do nazismo, chamada Leni Riefenstahl. Ora, Leni Riefenstahl fez um documentário que tinha um caráter mais publicista, né? um caráter mais marqueteiro, né? De promover a ordem nazista para o resto do mundo. Ela fez um documentário sobre o sexto congresso nazista em Nuremberg, e nesse documento e o Ridley Scott se inspirou na primeira cena deste documentário para criar a sua cena da apoteose, da entronização de Cômodo em Roma, né? Nós vemos no documentário, nós vemos primeiramente nuvens que se dissipam, dando lugar a uma cidade histórica. É a mesma cena que nós vemos com a chegada de Cômodo em Roma, né? Depois Cômodo sobe as escadarias e recebe flores de crianças, né? Outra cena que está nesse documentário da Leni Riefenstahl, e que se tornou uma cena icônica nos ambientes nazistas, né? Nós temos também no filme do Ridley Scott uma estátua de uma águia, que não é a águia romana, é a águia do Terceiro Reich, né? E o que nos mostra
o que nos mostra que o Ridley Scott teve o cuidado de contemporaneizar esse filme, embora seja uma obra, e aqui eu sempre gosto de insistir neste conceito, neste argumento, toda obra de época, toda obra que aborde um tema histórico, por mais distante que esse tema histórico tem relação a nós, ele nos coloca diante de elementos que são os mesmos de nosso tempo, de nossa história, né? Aqui nós vemos a preocupação do Ridley Scott em contemporaneizar o seu filme. Ora, ele vai se inspirar num passado mais recente, passado do advento do nazismo, de um passado mais recente, para construir a cena da entronização, da apoteose de um César lá no ano 180. É a ideia da contemporaneização, né? Da contextualização histórica de um filme de época, né? Da contextualização presente, por assim dizer, de um filme histórico, de um filme de época. E este cômodo que chega em Roma, que é pintado pelo Ridley Scott como um tirano, à semelhança de um Adolf Hitler, logo vai expor as suas pretensões tirânicas, porque ele pretende de fato, acabar com a Roma republicana, esta Roma defendida por seu pai, Marco Aurélio. Ele deseja fechar o Senado e assumir um domínio autocrático, imperialista sobre Roma. Ora, o grande inimigo, o grande obstáculo que se coloca à frente de Cômodo neste primeiro momento é justamente o Senado. O Senado vai lhe fazer alguma frente, alguma resistência diante de suas aspirações autocráticas, autoritárias, imperialistas. Porém, o seu verdadeiro inimigo, o seu verdadeiro adversário, vai sair da areia do Coliseu, vai sair do chão do Coliseu. E quem será esse seu verdadeiro inimigo? Não o Senado, mas Maximus. Aquele general fiel a Marco Aurélio, que Marco Aurélio, seu pai, tinha como filho do coração, que ele julgava estar morto, que agora se torna uma verdadeira, que vai se tornar, doravante, uma verdadeira sensação em Roma. Ele que será conhecido como o espanhol, né? Porque ele de fato tinha uma fazenda na Espanha, é um hispânico, né? Era na Espanha que moravam sua esposa e seu filho, era na Espanha onde estavam os seus cavalos, os seus pôneis, os seus trigais, e que tudo isso lhe foi tirado à força pela ambição voraz de Cômodo. Ora, este espanhol, que logo se revelará como Maximus, numa cena bastante icônica neste filme, a cena em que Cômodos se revela, tira a máscara, né, a persona, né, diante de Cômodo, e este
tem um choque, né? Sofre um choque. Vejam, Maximus, que jamais julgou que ficaria novamente frente a frente com Cômodo, haja vista agora ser ele um escravo, ser ele um gladiador, alguém que tinha uma vida muito curta, né? Os gladiadores não venciam, não suportavam aí mais que os gladiadores dos dias de Cômodo, do Império de Cômodo, não resistiam aí mais que 5, 6 combates, né? Quiçá 10, isso se fosse um gênio, né? Tanto é que são poucos os combates de Maximus, né? Vejam, este Maximus agora se vê diante de Cômodo, que se torna uma figura enfraquecida frente a ele por conta da popularidade que Maximus gozava e fruía diante da plebe. Porque, vejam, o Coliseu aqui, Cômodo, quando assume o trono, o Império Romano, seu desejo é conquistar a plebe, porque conquistando a plebe, ele teria forças para fechar o Senado que representaria a plebe. Ele precisa conquistar a plebe, e ele conquista a plebe, e ele busca conquistar a plebe se tornando amada dela. E aqui o nosso César não conheceu a filosofia de um outro italiano, um italiano que nasceria aproximadamente quase 14 séculos após Cômodo, e eu me refiro a Maquiavel. Este Cômodo, o Cômodo do Ridley Scott, não aprendeu as lições de Maquiavel, que afirmava que um príncipe, antes de ser amado, tem que ser temido. Ora, Cômodo vai buscar conquistar o amor da plebe. E de que forma? Lhe oferecendo pão e circo. É a política, entre aspas, né? Isso é a antipolítica, na verdade, do pão e circo. Ele vai procurar conquistar a plebe por meio do espetáculo, da violência gratuita, da violência banal, por meio da teatralização tragicômica da vida, da realidade. Ora, essa máxima, essa política que Cômodo adota é representada no filme por meio de uma máxima colocada pelo próximo, que é quem compra Maximus no mercado de escravo e faz dele um gladiador. Ora, Próximo, num determinado momento, diz a Maximus que se ele deseja conquistar a liberdade, ele precisa primeiramente conquistar o povo. Ora, Cômodo e Maximus emularão o apreço, o respeito e a admiração do povo. Eu não preciso nem dizer a vocês quem de fato vai conquistar o povo. Cômodo vai adotar esta política, que essa política, que é uma política que aliena o indivíduo de questões mais... É uma velha política, né, usada pelos nossos
pelos nossos políticos, né? A velha política do pão e circo. Ora, ao restituir os jogos, que segundo o filme estavam fechados, que no filme foram fechados pelo imperador Marco Aurélio, ao reabrir os jogos, Cômodo tinha como finalidade conquistar o amor da plebe, lhe oferecendo pão e circo. Entretanto, ele nada mais fez, e eis aqui uma ironia, como tantas outras que estão presentes no filme, uma ironia teatral, uma ironia literária. Ao reabrir o Coliseu, ele nada mais fez do que montar a arena para a sua própria destruição, para a sua própria morte. Haja vista que quem se tornará a sensação desta arena será justamente o seu pior inimigo, aquele que era para ele, de fato, uma grande ameaça ao trono, o general Maximus, que agora se encontra na posição de um escravo, de um gladiador, e que vai triunfar sobre o imperador. Vejam, aqui nós temos uma ideia que é uma ideia presente na filosofia estoica. Nós dizíamos no começo de nossa fala que o que Maximus desejava era terminar a campanha na Germânia para voltar para sua esposa, para o seu filho, para os seus cavalos, os seus pôneis, o seu trigal, ou seja, para uma vida bucólica, longe das grandes arenas da guerra, longe das inquietações bélicas. Ora, este era o seu desejo, mas não era o seu destino. E a ideia de destino, que é uma ideia cara ao estoicismo, a ideia de destino aqui está presente, porque Maximus não queria ir para Roma, mas Roma era o seu destino. Logo o próprio destino arquitetará certas peripécias, né? E peripécia aqui é um conceito aristotélico, é um conceito que aparece na poética de Aristóteles, é aquele acontecimento que dá à história, ao enredo, um outro rumo, uma outra direção. Este acontecimento foi o assassinato de Marco Aurélio por Cômodo, e a tomada, a força que e o golpe de Estado que este deu sobre o Império, com Maximus, que almejava voltar para o seu lar, agora já não tem mais um lar, agora já não tem a patente de general, agora só tem a sua espada, que ele ainda pode erguer e lutar no Coliseu romano. Vejam como a ideia de destino, a partir do conceito estoico, está muito presente. O destino de Maximus era Roma, destino esse que de alguma forma foi vaticinado pelo imperador, pelo rei filósofo, pelo imperador filósofo, por Marco Aurélio, uma figura estoica. Ora, o nosso herói deu toda uma volta para chegar ao mesmo ponto, o ponto do seu destino. E essa ideia do destino como uma figura geométrica cíclica, que faz com que o indivíduo, que por mais extenso que seja o arco da sua curva, ele sempre voltará ao ponto que o destino lhe designou, que o destino para ele escolheu.
essa figura do círculo, do destino, a partir de uma representação cíclica, né, está no formato do próprio Coliseu, no formato circunférico do próprio Coliseu. Maximus deu toda uma volta para chegar no mesmo ponto, no qual ele olharia frente a frente a figura do tirano e diante da possibilidade não apenas de vingar o sangue inocente de sua mulher e seu filho que foi derramado, amando de Cômodo, mas restituir Roma, depois de fazer um processo de higienização, por assim dizer, da corrupção que graçava em Roma, restituir Roma ao Senado e tirá-la de seu estado de dominação autocrática, autoritária, centrada na figura de um imperador, promovendo-a novamente a condição de república, de coisa pública, de coisa do povo, coisa da plebe. Ora, por mais que Maximus fugisse disso, ele não poderia resistir a isto. Por quê? Porque era a força do destino que estava por detrás de todas essas cortinas, traçando os seus próprios caminhos. Maximus aprendeu a duras penas que ele não podia resistir ao destino. Houve, em alguns momentos, ele se vê diante de alguns conflitos existenciais, né? Alguém poderia olhar para ele e dizer: olha, tu és um amado dos deuses, haja vista, eles irão te colocar numa posição central em Roma, ou és uma figura odiada pelos deuses. Por quê? Porque vai ser colocada onde não queria estar, e ainda tendo que pagar por essa desobediência com a morte de seus próprios entes queridos, de seus próprios familiares e, por fim, com a sua própria morte. Morte que agora se torna seu último inimigo, mas que por meio de todo este processo já se encontrava preparado para sorrir para a morte, uma máxima estoica atribuída a Marco Aurélio. Ora, a este Maximus que se vê diante da morte, Cômodo, que será o seu assassino também, a esta morte que lhe sorri, não resta uma outra opção senão sorrir de volta, senão lhe devolver o mesmo sorriso. Ora, é este conceito de destino que vai percorrer que vai ser a filosofia central da obra dirigida pelo Ridley Scott. É este conceito de destino estoico que vai percorrer toda a obra dirigida pelo Ridley Scott, né? Aqui eu faço menção a outras figuras que aparecem no filme, que são importantes, né? O Próximo, sobre o qual eu já falei, Lucília, que é a filha de Marco Aurélio, que nutre por Maximus um sentimento erótico, uma paixão. Ela vai se apresentar no filme como sendo uma figura que é a antípoda do seu irmão. Ela encarna virtudes, qualidades, é uma figura meiga que sofre por se ver refém de Cômodo, que ameaça constantemente a vida de seu filho Lúcio e que nesta condição lhe deixa numa situação bastante conflituosa entre o filho e
Maximus, né? O filme é uma obra bastante bela. Trabalha temas que são temas bastante, são temas que a historiografia não fez questão de acentuar em relação aos romanos, principalmente em relação à elite romana. O tema do incesto está presente no filme, a pedofilia, a tirania, os vícios, enfim, né? É um império que vai se graçando por dentro, tomado pela corrupção, e que vê na figura deste general escravo, deste general gladiador, né? E um general republicano, diga-se de passagem, né? Diferentemente de alguns dos nossos generais tiranos que queriam pôr um fim na democracia e entregá-la ao tirano, né? Aqui nós vemos um general com uma perspectiva de mundo diferente, né? Esse vai tirar do trono o tirano para devolver Roma à república, para tornar Roma uma república, ou seja, uma coisa, um bem do povo, tornar Roma, aquela nação, aquele império, algo do povo. O filme é bastante atual, né? O filme é bastante, nós que vivemos nesses contextos de tiranos que de volta e meia aparecem aí, pondo em risco as democracias ocidentais, né? O filme é bastante atual e aqui irônico, para dizer o mínimo, né? Porque aqui nós vemos um processo inverso. Enfim, é um filme que eu recomendo, é um filme muito bonito, né? Tem uma trilha sonora bastante bonita, inclusive trilha sonora que, segundo alguns críticos musicais, foi inspirada também na música de Richard Wagner. Se eu não estiver enganado, a trilha sonora deste filme é do Hans Zimmer, né? E ela foi inspirada em alguns trechos da música de Wagner, outra referência, né? Outra referência ao nazismo hitlerista, e que aqui é encarnado pela figura de Cômodo. Enfim, é uma obra bela, é uma obra que eu gosto muito, é uma obra muito bonita, e você já deveria ter assistido antes de ter visto o vídeo, porque você já notou que eu antecipei em muitas cenas do filme que certamente você não gostaria de que eu antecipasse, se é que não viu, mas espero que todos que tenham acompanhado este vídeo tenham primeiramente assistido o filme, como eu sugeri lá em minha primeira fala, para não ser surpreendido por algum spoiler cometido por minha parte, né? Bem, esses são os comentários que eu gostaria de fazer sobre este filme. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa aí o seu joia, se inscreva em nosso canal. Assista novamente o Gladiador, mas agora pensando nessas chaves, nessas ideias que a gente trouxe, que a gente expôs aqui nessa nossa apresentação, nessa nossa aula, né, sobre o Gladiador, e em breve nós nos reencontraremos aqui para tecermos comentários sobre outros filmes. Um forte abraço e até a próxima.